A projeção que você fez ontem na coluna sobre os possíveis candidatos à prefeitura de Manaus, ela teve muita repercussão? Você recebeu muitas mensagens? Teve algum desdobramento do que tratamos aqui ontem? Pois é, a gente não estava nem na pauta com aquele assunto. Como você puxou o encontro do prefeito com o presidente Bolsonaro, a gente falou um pouco do contexto da disputa do prefeito de Manaus. E aí eu recebi várias mensagens mesmo, aumentando a lista de pré-candidatos, o que me leva a confirmar, né, que 2024 já começou. A disputa de 2024, Jenny, já começou. E aí aumentou o número da lista aqui, para ser justa com todos os lados, eu vou citar. Eu vi, inclusive, que a jornalista, editora do A Crítica, muito bem preparada na cobertura política, a Aruana Brianelli, inclusive minha editora, quando eu fui repórter do A Crítica, e editora que apostou em mim para fazer coluna de opinião. Isso é um fato que eu devo registrar e agradecer da Aruana. Ela citou a votação da Joana Dark, da deputada estadual, teve mais votos em Manaus que o Roberto Cidade, que nós citamos aqui, e que isso também coloca ela nessa configuração, no jogo político, no grupo, como um nome que se fortalece por meio do resultado das urnas, para ser alguém que se viabilize, né, que vai disputar essa vaga para a prefeitura de Manaus. Bom, do meio político, dos que não querem se identificar, mas que me procuraram, eles citaram também o Alberto Neto, aí já no campo do PL, que é o campo do Menezes lá, né? Então, a Joana no campo do Roberto Cidade, que a gente falou. Outras pessoas citaram Saulo Viana, que se mostrou muito hábil politicamente, embora tenha passado agora só pelo primeiro mandato, mas se elegeu deputado federal, demonstrou grande habilidade de articulação interna ali no grupo do governo, né? E aí mantém aí o nome do Amon. Eu citei na coluna de ontem, mas não naquele momento, o Ricardo Nicolau, por causa da votação dele no cargo majoritário, né? E ele já vem apostando nessa questão de fortalecer o nome para a disputa majoritária já há algum tempo. Então a gente também não pode excluir aí o Ricardo Nicolau. Eu penso que rapidamente a gente tem que registrar, mas pode trazer em outra coluna, que a esquerda se enfraquece muito nesse contexto. Claro que a esquerda conta ainda com o nome do Zé Ricardo, porém a gente viu como o Zé Ricardo sai da eleição. Então tem um dado de enfraquecimento dele com o eleitorado e enfraquecimento dele interno no PT. E é uma esquerda que se demonstra cada vez mais, nunca teve tão articulada entre a cargo majoritário, mas nesse momento é muito delicado, até porque os nomes que se projetaram com muita força, e é no campo da direita. Esse é um dado que a gente tem que observar. Eu queria fazer rapidamente uma observação sobre esses nomes que surgiram de ontem para hoje, nos campos que eles estão atuando, porque todos, se você ver, Menezes e Alberto Neto estão no PL. Saulo, o Roberto Cidade, Joana Dark estão no União Brasil. E Cidadania que tem o Amon, né? Mas olha, um partido não pode lançar dois candidatos. Então, eles têm problemas aí a enfrentar de construção interna dentro do grupo, que tem uma série de variáveis, que são variáveis de apoiamento na articulação do grupo local, mas também de articulação nacional, porque a gente viu já toda vez como é que fecham as articulações lá por cima, as alianças, e essas alianças por cima influenciam na declaração de apoio aqui, né, nos locais, no Amazonas também. Ainda tem os detalhes que no Amazonas a gente tem uma quantidade muito grande de caciques, né, de centro, de esquerda, que convergem com muitos desses partidos. Então, eles vão enfrentar aí uma batalha dura, né, local e nacional. Eu acho assim que o Menezes tem uma vantagem boa, porque ele está no partido consolidado, partido presidente da República, e por muito menos que isso, hoje ele é uma potência, né, saindo das urnas, o nome mais votado em Manaus, por muito menos que isso, ele não era essa potência eleitoral, ele não tinha nada além da amizade do presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro colocou o Menezes como prioridade e abriu mão da bancada do Amazonas, que precisa de votos no Congresso, e a gente viu isso acontecer. Então, o Menezes leva uma grande vantagem nesse sentido. Lá no União Brasil, é o grupo do governador do estado. Também vai sair muito fortalecido e, a princípio, tem uma aliança aí pré-programada com o Davi Almeida. Tem esse detalhe. Rosa, aproveitando que você entrou nesse assunto, o Davi Almeida ele anunciou o apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Ontem a gente tratou
sobre isso aqui, antes dele anunciar oficialmente, né? E considerando assim o posicionamento do Davi no primeiro turno, eu queria que você esclarecesse para a gente o que significa hoje esse cenário político, como já entrou mais ou menos nesse assunto, né? Vou já voltar aí, eu vou te pedir para repetir a pergunta, senão minha cabeça vai ficar que nem do Afonsinho. Tranquilo. Eu vou levantar feito doida, fazendo gol contra. É muita confusão nessa coisa da política, ainda mais nessas possibilidades de articulação. Eu só queria voltar aqui que desse grupo do União Brasil, do governador do estado, a gente tem que considerar a habilidade política de fazer articulação, de conversa com os grupos e com todo mundo, né? Que o Saulo demonstrou bem, o Roberto Cidade tem alguma articulação, sim, ele é presidente da Assembleia, afinal de contas, mas em outras circunstâncias. E a Joana Dark, eu penso que ela não tem uma boa relação assim interna. Esse é o grande problema, talvez, da Joana. A articulação que ela demonstrou, e o Roberto Cidade também, o próprio Saulo, para ganhar uma disputa eleitoral proporcional, ela exige alguns elementos que eles souberam manipular favoravelmente a eles. Isso é um dado da política, mas o dado da articulação para manter uma candidatura majoritária, ela exige uma habilidade muito maior que eles vão precisar ser testados, se tem pouca experiência e nas relações, alguns deles demonstram pouquíssima boa relação, né, no caso da Joana, até dentro da Assembleia. Então, esse é o dado que pode fragilizar aí nessa construção deles. O Amon está, em tese, numa situação mais confortável, porque é o único nome do Cidadania, não vai disputar com ninguém internamente, mas você tem que ver também que o Cidadania é um partido menor e esses partidos menores ficam mais vulneráveis às influências das decisões nacionais. Além disso, tem um outro dado aí. O Amon, ele está no partido que você viu que agora terminou a eleição, o presidente nacional do partido, que a gente entrevistou aí na Band, o Roberto Freire, disse que apoiava o Lula. Disse que apoiava o Lula. E o Amon preferiu aqui subir em cima do muro e dizer que não ia apoiar nenhum nem outro. Olha só esse dado. Mesma coisa que fez o Menezes. Foi viajar, descansar uma semana depois da eleição. E na política, esses momentos são muito chaves. Você não tem um momento que você tem que sair da cadeira. Quem sai da cadeira, a cadeira do poder não fica vazia. A gente falou isso muitas vezes, inclusive mostrando o exemplo do governador Wilson Lima no primeiro ano de mandato dele. Viajou bastante, ficou vice, e muitos dos problemas que ele carrega até hoje têm a ver com aquele período. Então, nesse momento que todo mundo está se posicionando, a opção do Amon de não se posicionar, reproduzindo o que o Zé Ricardo muitas vezes fez, na expectativa de manter dois tipos de eleitorado, isso é meio complicado. O Zé Ricardo é um exemplo disso. O Menezes tinha que aproveitar o tempo, né? Que ele acabou de aparecer bem, tinha que aproveitar bem essa primeira semana, mas se ausentou. Não sei se foi boa opção dos dois. Mas é isso, vamos continuar trabalhando essas informações.